Olá, gente. Meu nome é Débora e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os phrasal verbs em inglês e como que a identificação deles vai ajudar na resolução das questões do Enem. Primeiramente, vou explicar para vocês o que são os phrasal verbs. Ele é a combinação, na verdade, de um verbo e advérbio, ou um verbo e uma preposição, ou ambos, de tal forma que essa combinação ela tem um significado diferente do significado das palavras consideradas separadamente. Ou seja, percebam nesse exemplo. This work will take up the whole weekend. Esse trabalho irá, alguma coisa aqui, o fim de semana todo. Take up. Se a gente traduzir take, a gente tem mover, remover, levar, depende do contexto, né? E up, a gente tem para cima ou tom, da ideia de, né, algo para cima. Se a gente traduzir separadamente, a sentença não vai fazer sentido, né? Então, quando a gente olha esse phrasal verb take up, ele tem múltiplos significados. E um deles é usar uma certa quantidade de tempo ou espaço, né? Que é o que significa aqui nessa frase mesmo. Por exemplo, esse trabalho vai me demandar muito tempo ou espaço, vai consumir o meu tempo o final de semana inteiro. Então, esse é um exemplo de phrasal verb, porque a combinação dessas duas palavrinhas, ela dá um outro sentido à própria palavra. Aqui, a gente tem um outro significado possível para o take up. He has taken up the position of supervisor. Então, aqui nessa frase, ele tem o significado de he has taken up, ou seja, ele começou a fazer uma atividade, um trabalho de supervisor, né? E talvez ele foi promovido, então ele assumiu essa posição e já começou a fazer os trabalhos relacionados ao cargo de supervisor. Então, aqui a gente tem um outro significado possível para take up. Agora, eu vou passar para vocês alguns exemplos de phrasal verbs que são bem comuns no inglês. O go on, acontecer. There is a class going on at the moment. Tem uma aula acontecendo no momento. Come back, retornar para um lugar. Exemplo. Please, come back. It's boring here without you. Por favor, volte. É sem graça aqui sem você. Find out, no sentido de obter informação. Can you find out what time the restaurant opened? Você consegue descobrir, né, obter essa informação de que horas o restaurante abre? Come out, aparecer em um lugar. Please, come out of the bedroom. Go out, geralmente sair, ir para um evento, restaurante, festa, pub. Let's go out for dinner. Vamos sair para jantar. Vamos jantar fora. Grow up, se tornar adulto, crescer. My children are growing up too fast. Meus filhos estão crescendo muito rápido. Set up, criar, organizar. I need to set up a new bank account. Eu preciso fazer uma nova conta no banco. Take on, ser responsável por algo. He's going to take on the new project. Give up, desistir, parar de fazer algo. I had to give up coffee when I was ill. Eu tive que parar de tomar café quando eu estava doente. Figure out, pensar sobre algo, até entender, descobrir. Let's figure out how we can solve this situation. Vamos sentar aqui, descobrir, pensar como que a gente pode resolver essa situação. Come on, encorajar alguém a fazer algo. Come on, don't worry, it's all going to be fine. Vamos lá, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Take off, remover roupas ou joias. Exemplo. Is it okay to take off my shoes? Tudo bem se eu tirar meus sapatos? Take off, ele tem um outro significado possível, que é no sentido de quando a gente está falando de viagem, de avião, a gente fala que um avião take off, né? O avião decola. Então, para a gente falar decolar, a gente usa esse take off, esse phrasal verb. Bom, aqui a gente tem uma questão do Enem de 2016, que eu vou mostrar para você como que saber identificar um phrasal verb, algumas vezes vai te ajudar a resolver as questões do Enem. Que
Essa questão foi tirada do Enem de 2016, né? Chamada Franken Tissue Printable Cell Technology, uma tecnologia de células que podem ser impressas. Eu vou ler para vocês aqui, que aqui tem o textinho, e depois aqui já tem a pergunta. Então, vamos saber o que a gente quer saber desse texto. O texto relata perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral, e a mais promissora para esse momento enfoca o... Aí que ele fala um pouquinho, the focus of much of this research, fala um pouquinho sobre o foco, o que é. E aqui embaixo, a gente já vai conseguir encontrar a resposta para a pergunta. Qual que é o foco aqui? Consider that the liver, o fígado, considere que o fígado is a series of, é uma série de glóbulos, e o rim, um conjunto de pirâmides. Those kinds of structures, esse tipo de estruturas, demand 3D printers that can build them up. Então aqui, ó, aqui a gente tem um phrasal verb, build them up, build something up. Aqui é um objeto, então aqui ó, a gente tem ó, build up, um verbo e uma preposição. Então isso é um phrasal verb que vai ajudar a gente aqui para achar nossa resposta. Então traduzindo, esses tipos de estruturas demandam impressoras 3D que podem build them up, construí-las, camada por camada. Aqui, se a gente for traduzir build e depois up, build é no sentido de construir mesmo. E up, como a gente tinha falado, para cima. Mas build up dá um sentido de fortalecer, de ficar mais... Acho que não tem uma palavra em português, mas para se tornar maior, para se tornar mais forte. Então, o que fala? Para essas estruturas, né, esse tipo de impressora 3D, eles podem agir nesse sentido, de fortalecer essas questões relacionadas ao fígado e ao rim, essas estruturas. Aí aqui no final ele fala, at the moment, no momento, pele e outros tecidos são os mais promissores para esse tipo de tinta que a gente vai ver. Então, aqui, ó, se você ler todas as alternativas, a gente vai chegar na letra D, que é nada mais do que reprodução de células em 3D para ajudar nas cirurgias de recuperação do rim. Então, lá no Build Up, a gente falou sobre tornar mais forte, para fortalecer, recuperar, também nesse sentido. Então, aqui a gente tem a nossa resposta. A próxima é um quadrinho retirado da prova do CESP, lá da UNB em 2013, que é bem o que a gente discutiu. Baseado nos quadrinhos abaixo, responda. To take up é um phrasal verb que significa começar uma nova atividade ou hobby. Isso é certo ou errado? Vamos ler as tirinhas. Garfield, I've decided to take up woodworking. Ó, o take up aqui. O que é woodworking? Woodworking é trabalhar com madeira. Né? Acho que em português a gente fala marcenaria. Então, I've decided to take up. Quando você take up alguma coisa, você começa a trabalhar com isso. Então, aqui você já bateu o olho, você já tem o significado desse phrasal verb. Né? Começar uma nova atividade. Que atividade? Atividade de marcenaria, woodworking. Então, essa afirmação, ela está certa. Aí, só para continuar, what would you like me to make first? O que você gostaria que eu fizesse primeiro, né? Se eu começar a take up woodworking. Aí o Garfield responde, lasanha. Então, aqui no caso, a gente vê nas duas questões que a gente conheceu um pouquinho do phrasal verb, ajuda bastante na interpretação da questão.